Oi, gente! Hoje nós estamos aqui mais um domingo no programa Por que Católico e nós vamos falar hoje sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Antes de começar a falar de fato sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, quero contextualizar algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que quero falar, da onde que surgiu essa questão de que Nossa Senhora é Maria? Quem disse isso? Da onde que veio isso, né? Bom, Nossa Senhora, quando a gente fala Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, e já logo em seguida eu já vou explicar o porquê de tantos, né? Mas para começar, a gente chama de Nossa Senhora num título de carinho, né? Porque Jesus era nosso Senhor, né? E por esse motivo a gente fala Nossa Senhora. Quando a gente vai falar com os mais velhos, a gente não chama eles de senhor e senhora. Então a gente fala Nossa Senhora porque ela é nossa, ela é de todo mundo, né? É numa questão de carinho mesmo. E da onde que surgiu que todas as aparições é verdadeiramente Maria? Maria, tanto na aparição de Guadalupe quanto na aparição de Fátima, quando ela veio e apareceu, né, para os seus respectivos, no caso de Fátima para os pastorinhos e Guadalupe para o índio, ela já se apresenta como a Virgem, né? Então, todas as aparições marianas são de fato Maria, né? Todas as Nossas Senhoras são Maria. E por que tem tantas e por que elas são tão diferentes? A gente tem mais de 100 aparições marianas, são muitas. Reconhecidas pela Igreja, são cerca de 8, não são todas que são reconhecidas pela Igreja. A nossa igreja, ela é uma igreja que traz a verdade, né? Ela é detentora e depositária da verdade. Ela não sai por aí afirmando e alegando tudo. Então, ela estuda, ela promulga, ela reúne. A nossa igreja é uma igreja muito séria. Então, para afirmar que uma aparição é de fato verdadeira e que contém todas as características para ser considerada realmente uma aparição mariana, leva tempo. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe é uma aparição reconhecida pela Igreja, né, uma das, e hoje a gente vai falar aqui sobre ela. E por que são tantas, né? Porque para cada povo Maria aparece na sua forma. A forma de Nossa Senhora de Guadalupe, para aquele povo da época, no México, é a forma como que as pessoas iriam se identificar com ela. E ela iria conseguir chegar no coração deles. Então, é basicamente esse motivo do porquê que Nossa Senhora de Guadalupe é diferente de Nossa Senhora de Fátima e por aí vai, certo? A gente pode ver que Nossa Senhora de Guadalupe tem as roupas com tons fortes, umas cores mais vivas, e Nossa Senhora de Fátima já tem aquele manto todo branquinho. Então, é para se caracterizar com o povo a qual ela está aparecendo, certo? Bom, e para falar de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha amiguinha, minha querida Thaís Nascimento. É um prazer, né? E começa contando para nós, então, sobre a história. Como surgiu? Bom, oi, gente. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Quando a gente pensa, né, na história de Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu em 12 de dezembro
no ano de 1531, que é a data que se comemora o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi a data da última aparição. Mas é muito importante a gente conhecer e entender, resumidamente, né, porque não dá para a gente falar aqui de forma tão detalhada, mas assim, é muito importante a gente entender a realidade daquela época, a realidade que aquele povo vivia naquela época. Então, lá por volta do ano de 1519, mais ou menos, os espanhóis eles tinham recém-conquistado o México. E uma tribo dominante de índios naquela região eram os astecas. E era uma população muito numerosa. Eles eram em torno de 15 milhões de índios. Então, era muita gente. E junto com os espanhóis, eles levaram alguns missionários, alguns sacerdotes, que tentaram, né, durante mais de 10 anos, evangelizar esse povo. Só que, dentro desse tempo, eles conseguiram evangelizar muito pouca gente, comparado ao número de índios que tinham naquela região, né? Então, assim, dentre 15 milhões, pouco mais de 10 anos, mais ou menos, eles conseguiram evangelizar em torno de 100 mil índios. Então, comparado a esse número, era muito pouco. E o México vivia, aqueles índios, né, aquele povo, vivia uma realidade totalmente contorcida da fé. Eles cultuavam deuses. Então, eles cultuavam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da chuva. Eles acreditavam que o Sol era um Deus, que a chuva era um Deus, que a Lua era um Deus, e dentre diversos outros. E eles acreditavam que era necessário oferecer constantemente, diariamente, sacrifícios a esses deuses, para que esses deuses não acabassem com o mundo, para que esses deuses não prejudicassem eles, né? Então, assim, e o sangue naquela época era muito valioso, ele valia como ouro. Então, eles acreditavam que se eles oferecessem sacrifícios humanos a esses deuses, os deuses gostariam mais deles, né? E não acabaria com a humanidade, não acabaria com o mundo. Então, eles ofereciam muitos sacrifícios. Em média, eles matavam 55 pessoas por dia. Isso dá uma média de 20 mil pessoas por ano. E como que era feito esse sacrifício, né? Eles pegavam as pessoas, os escravos, e eles levavam até o altar. Eles amarravam as pessoas pelos braços e pelas pernas, e eles arrancavam o coração, pulsante ainda, e eles colocavam no altar daqueles deuses. Então, era um massacre, era terrível. Inclusive, tinha o Deus da chuva, que eles ofereciam sacrifícios de crianças a esses deuses. E eles acreditavam que quanto mais as crianças chorassem na hora que elas fossem sacrificadas, mais os deuses gostariam, mais esse Deus da chuva mandaria chuva para eles. Então, assim, era muito, mas muito, muito contorcido a fé. E nessa época tinha um bispo que era recém-chegado naquela região, que ele se chamava Frei Juan de Zumárraga. E ele viu aquela situação toda e chegou a um certo ponto que ele escreve uma carta para a Espanha, para o bispo da Espanha, né, e para a igreja da Espanha, e ele fala assim, e tem uma frase muito marcante que ele fala assim: se Deus não intervir com um remédio do céu, esse povo não terá salvação. Se Deus não intervir com um remédio do céu, esse povo não terá salvação. Porque era muito distorcido a crença que eles tinham. Então, precisava urgentemente que tivesse um remédio do céu. E Deus ouviu a oração do bispo, Deus ouviu a oração daquele povo que pedia, né, que era recém-convertido e que entendia a verdade da fé e que via aquela tristeza acontecendo. Então, Deus ouviu as preces e foi aonde aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E essa aparição, ela aconteceu para um índio que tem o nome de batismo Juan Diego. E ele foi um dos primeiros índios a serem convertidos naquela época.
Inclusive, ele andava uma distância muito grande todo sábado, de vários quilômetros a pé, para poder ir à missa e buscar o catecismo. E foi numa dessas manhãs de sábado que aconteceu a aparição, mais precisamente no dia 9, no sábado, né? No sábado, dia 9 de dezembro. Eu tenho alguns pontos para ressaltar aqui. O primeiro deles é que Juan Diego depois, né, ele foi proclamado santo. Sim. Então, São Juan Diego, que o dia de comemoração dele é no dia 9, né, de dezembro. E outra coisa que me vem muito na cabeça é que o quanto ele era fiel, né, andava muito atrás da missa, atrás do catecismo, né, das catequeses e às vezes a gente tão perto não faz nem um terço do que ele fazia. Hoje a gente tem carro, né? A gente tem moto. Tem carro, tem moto, é mais fácil de locomover. Tem muito mais igrejas, porque naquela época, como eles viviam nessa situação, eles não tinham muita, né? Tipo, a fé católica era mais concentrada ali na Europa, né? E no México não tinha muitas, né? Não tinha igrejas, então ele andava muito atrás da nossa fé, né? E às vezes hoje a gente tem preguiça, a gente, né, não faz nem um terço do que ele fez. E eu fico pensando, será que se nós tivéssemos todas essas dificuldades, será que nós faríamos tanto, né? É bom a gente ter esse tipo de reflexão para que a gente possa realmente pensar o quanto a gente ama o nosso Senhor. O que a gente está realmente disposto a fazer por Ele, né? E o quanto a gente está realmente querendo buscar Ele, né? Bom, então o Juan Diego foi no dia 9, ele estava indo para a catequese e, igual a Thaís falou, ele andava muito, então ele tinha que ir bem cedinho, né? Porque longe. E aí, Nossa Senhora apareceu para ele. Uma das coisas também que ao longo a gente vai falar de mais aparições por aqui e vocês vão perceber que Nossa Senhora sempre aparece para as pessoas mais humildes, né? E aí então ela apareceu para ele e ele desde o primeiro instante reconheceu ela como Maria. Isso é muito bonito, porque o filho ele reconhece a mãe, né? E ele desde o primeiro momento ele reconheceu Maria. E aí, no primeiro momento, ele escutou do alto do morro um canto de vários pássaros. Foi a primeira coisa que ele escutou. E ele ficava, o que é isso? Onde que eu tô? E, gente, tudo isso a gente sabe hoje porque tem um documento oficial e reconhecido, contando toda a trajetória de como foi. Esse documento existe, inclusive. Chama Nicamopoa. Isso, Nicamopoa. Nicamopoa, isso. Se vocês quiserem pesquisar. E aí ele ficava, né? O que é isso? Onde estou? Eu sou digno daquilo que eu estou ouvindo? E aí Nossa Senhora fala, Juanito, Juan Dieguito, que era como ela chamava ele, né? Com carinho muito grande. E ela pergunta, Juanito, o menor dos meus filhos, aonde vais? Aí ele responde, né? Minha senhora e minha menina, tenho que ir à tua casa, em Tlatelolco, para assistir ao culto divino e ouvir a seguir o que lá nos ensinam nossos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. Essa primeira aparição, a gente consegue destacar aqui o quanto ele era humilde e o quanto ele era fiel mesmo, né? Chamar os sacerdotes de delegados do Nosso Senhor, eu acho que é uma das atribuições mais bonitas que os nossos sacerdotes têm, né? Eles realmente são delegados do Nosso Senhor. E aí ele já chama ela de minha senhora e minha menina, também destacando o quanto ele tinha carinho, né? Ele reconheceu ela e o quanto ele tinha carinho por ela. Depois veio a segunda aparição, né? Só voltando um pouquinho, na primeira aparição ela fala, né? Tu és o menor dos meus filhos. Tens entendido que
Eu sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, e Criador, a quem tudo pertence. Então, ela pergunta, você está entendendo quem que eu sou, né? Eu sou a Mãe de Deus. Então, igual eu falei no começo, tanto na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, quanto na aparição de Nossa Senhora de Fátima, Maria já se apresenta. Eu sou a Mãe do meu Senhor, a Mãe do nosso Senhor, né? E aí eles têm ali naquele momento, né, esse encontro que é muito bonito quando fala que é um remédio divino, né? E aí depois ela pede para ele a construção de um templo, né? Eu vou falar um santuário, mas um templo. E aí o que me chama muita atenção nessa construção do templo, por que Maria pediria isso, né? Ela pediria isso para que as pessoas daquela época, vivendo na situação que eles viviam, para que eles pudessem se encontrar naquele lugar e entender realmente quem é Deus, né? Porque eles tinham uma visão muito contorcida de deuses e tudo mais, como a Thaís falou. Então ela queria que fosse construído um templo para que as pessoas tivessem um lugar seguro onde buscar, né? E ele foi para falar com o bispo sobre a construção desse templo. Você quer continuar? Segunda parte? E é engraçado porque, assim, a Carol falando, né? Quando Maria se refere, quando Nossa Senhora de Guadalupe se refere a Juan Diego, que ela diz, né? Juanito, Juan Dieguito. Isso é muito bonito porque é como se ela falasse Juan Diego, Juan Dieguinho, meu filhinho, meu filho querido. Que é como ela trata cada um de nós, com carinho, com afago, com amor, né? É a gente que não corresponde a esse amor, mas Maria está sempre lá, disposta a nos amar. E aí Juan Diego, ele vai até o bispo e ele espera por muito tempo lá no palácio para poder falar com o bispo. E ele chega, conta tudo de forma detalhada, que Nossa Senhora tinha aparecido para ele, até então não tinha o título de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que ela tinha aparecido para ele, tinha pedido para que ele fosse falar com ele e que naquela colina de Tepeyac fosse construído um templo, para que ela pudesse demonstrar todo o amor por aquele povo. Mas o bispo, né, vendo aquele índio tão humilde, chegar lá e falar que tinha tido uma visão com Nossa Senhora, que Nossa Senhora tinha pedido para que fosse construído um templo, parando para pensar no bispo, eu me colocando no lugar dele, eu também acho que às vezes eu ficaria com um pouco de pé atrás, assim, já de primeira, né? E aí, só que ele não deu muita atenção, ele falou, volta outro dia a gente conversa de novo sobre esse assunto, enfim, não deu muito crédito para Juan Diego. E Juan Diego ficou muito triste. E aí ele volta embora decepcionado. E ele volta e Nossa Senhora está lá, esperando a resposta dele. E aí ele vai e conversa com Nossa Senhora e explica para ela que ele tinha ido lá, conversado com o bispo e que o bispo não tinha acreditado muito no que ele tinha dito. E aí ele fala uma coisa muito curiosa, e ele fala assim para Nossa Senhora: talvez a senhora poderia mandar alguém mais importante, alguém com mais autoridade, com mais relevância, né? Assim, que talvez um bispo acreditaria. E ela diz uma coisa muito bonita para ele, que eu até vou ler para não falar diferente. Escuta, menor dos meus. Ouviste que são muitos meus servidores e mensageiros, a quem posso contar. Mas quero que tu, pessoalmente, peças e ajude, e que por teu intermédio se cumpra a minha vontade. Peço-te encarecidamente, meu filho, o menor, que voltes outra vez, fala em meu nome e faz-lhe ouvir inteiramente minha vontade. Então, é muito bonito quando Maria responde isso a Juan Diego, e uma coisa que a Carol falou, que é muito bonito, que Maria, ela sempre aparece para as pessoas mais humildes, para os menores, para os mais simples. E Maria poderia muito bem ter aparecido diretamente para o bispo, mas ela quis precisar de um filho seu, Juan Diego, que às vezes acha que é insignificante,
mas Maria, ela precisa de cada um de nós, do nosso sim. Então, ela quis demonstrar que ela precisava que Juan Diego fosse, que era para Juan Diego ir e conversar com o bispo. E aí, então, ele fala para ela que no outro dia, bem cedinho, ele vai lá novamente tentar conversar com o bispo. E aí, essa segunda aparição, né, porque ele foi, encontrou com ela uma vez, Sim. voltou, encontrou com ela a segunda vez. Esperando, no mesmo dia. No mesmo dia 9 de dezembro. Uma coisa que é legal de ressaltar, por que o bispo não atendeu com tanto fervor o pedido de Juan Diego? Porque, gente, igual a Thaís falou, é claro, a gente, quando a gente se coloca no lugar, a gente pensa, nossa, será que a gente daria crédito? Muito provavelmente não. E também por conta de que na época, como eles cultuavam muitos deuses, o bispo, imagina se ele construiria um templo, certo? E esse templo, e o índio não tivesse totalmente convertido, e esse templo não fosse realmente para Nossa Senhora, né? E fosse para um dos deuses que eles tanto acreditavam. E igual eu falei, igual eu sempre falo aqui, né? A nossa igreja é uma igreja muito séria. Ela não aceita qualquer coisa que qualquer um fala, né? A gente precisa de buscar as fontes. Então, assim, não estou dizendo aqui, ó, claro, de forma nenhuma que São Juan Diego foi qualquer pessoa, né? Ele é santo, mas entende com caridade do que eu estou falando que a igreja ela precisa de provas, né? Ela precisa de saber realmente o quão aquilo era verdadeiro, o quanto aquela fala era verdadeira, né? E aí então, Juan Diego, depois dessa segunda aparição, ele foi embora, né, para casa dele, e aí depois ele voltou novamente no dia 10, né, no domingo, para falar com o bispo de novo, porque ela tinha pedido com muito carinho para que ele fosse e fizesse aquele esforcinho de falar com o bispo mais uma vez, né? E aí chegando lá, ele teve, né, ele teve essa conversa com o bispo, muito difícil de falar também com o bispo, porque eram muitas as demandas da época, né? Então tinha que esperar um certo tempo, mas ele fez tudo conforme a Mãe de Deus mandou, né? Como Nossa Senhora mandou. E foi lá e o bispo fala para ele, né? Ele vê também o tanto que Juan Diego insistiu, né, naquilo. E aí o bispo fala para ele, então, trazer uma prova de que era realmente Nossa Senhora e que ela realmente queria aquele templo lá. E que se ele trouxesse a prova, né, aí então eles podiam conversar com mais afinco sobre isso. E aí Juan Diego já ficou um pouco mais feliz, né, porque já não era muito, mas já tinha sido melhor do que o dia anterior, né. E aí ele foi embora. E aí, no que ele foi embora, Nossa Senhora estava esperando ele de novo, né? Sempre esperando, sempre à nossa espera ela tá, né? E aí ela estava esperando ele de novo, então ele pegou e falou para ela que tinha pedido uma prova e que ela queria, e que ele precisava levar essa prova para que tudo desse certo, né? Para que conseguisse o templo e que o bispo aceitasse de fato esse pedido. Então essa foi a terceira vez que ele se encontrou com ela, né? Pedindo para ela então a prova. E aí ele foi embora mais uma vez para casa dele. E aí ele combinou com Nossa Senhora, né, de que no outro dia, bem cedinho, ele iria recolher a prova, né, e levar até o bispo. Só que Juan Diego, ele morava com o tio dele, Juan Bernardino, e ele já era uma pessoa de idade mais avançada, e ele estava muito doente mesmo. Então, na segunda-feira, dia 11, Juan Diego não saiu de casa, ele ficou cuidando do seu tio. E aí, né, até o médico foi e falou que ele estava para morrer, então ele ficou com seu tio cuidando dele. E o tio dele pede para que ele fosse, né, na terça-feira, dia 12, bem cedo, buscar um padre, um sacerdote para dar a unção para ele.
Então, Juan Diego atende ao pedido porque Juan Diego era muito cuidadoso, amoroso, preocupado com as pessoas ao seu redor, e ele atende ao pedido do tio. E ele fala que no outro dia, bem cedinho, ele vai. E aí acontece uma coisa curiosa, né? Porque aí ele acorda cedo e ele vai. Só que aí ele se lembra, fala, nossa, se eu passar por aquele caminho da colina, Nossa Senhora vai me ver e ela vai me encontrar comigo e ela vai perguntar por que eu não fui, né, recolher a prova no dia de ontem. Então, eu preciso muito buscar um sacerdote para dar unção para o meu tio. E aí ele resolve desviar do caminho. E aí ele passa por um outro caminho. E aí Nossa Senhora, ele consegue ver, né, Nossa Senhora descendo e indo ao encontro dele. E aí ela chega para ele e pergunta para ele, meu filho, o menor, onde vais? E aí Juan Diego, é até engraçado, ele fica muito desconcertado. Eu fico imaginando, né, a cena. E ele fala para ela assim, minha senhora, minha menina, como a senhora passou? Está bem de saúde? Então ele tenta um diálogo com Nossa Senhora, né? E aí ele explica para ela que o tio dele estava muito doente, que estava, né, em leito de morte e que ele iria buscar um sacerdote para dar unção para o tio dele e depois que ele depois voltaria para poder levar a prova para o bispo. E aí ela responde uma coisa muito marcante para nós hoje, que ela fala assim, escute meu filho, não te perturbe e não te aflija em nada, não temas essa doença. E ela diz uma frase muito importante para ele, não estou eu aqui que sou sua mãe? Então todas as vezes que a gente passa por uma aflição, por um momento de sofrimento, que a gente acha que não tem mais solução, a gente tem que lembrar dessa frase de Nossa Senhora, não estou eu aqui que sou sua mãe? E aí ela diz para ele que o seu tio não morreria dessa doença até então, né? E Juan Diego, como uma pessoa que confia muito, ele então foi recolher a prova. E aí Nossa Senhora pede para que ele suba até o monte da colina, até o alto da colina, e ele recolha rosas de castela, né, nesse jardim, recolha no seu manto e leve até o bispo. Gente, dezembro era uma época de um inverno muito grande naquela região. Então, assim, era muito frio. Era impossível ter rosas num lugar ainda mais em cima de um monte, de uma colina, né? Um lugar pedregoso, totalmente árido, né? Sem ter a menor possibilidade de ter um jardim. E ele chega lá em cima e ele fica maravilhado com a quantidade de rosas frescas, né? Todas abertas. E ele fica estagnado com aquilo. E ele recolhe aquelas rosas na sua tilma, no seu manto, e ele leva até o bispo. E aí quando ele chega para o bispo, mais uma vez, muito difícil de falar com o bispo, porque tem outras pessoas, né? Tem toda aquela demanda. E aí o bispo deixou ele entrar. Falei assim, mas é a terceira vez que esse rapaz está aqui, né? Então deixou ele entrar. E aí ele pegou e falou que tinha levado as provas e na hora que o bispo pediu para mostrar a prova, né, que ele tinha pedido, ele deixou cair a tilma, né, que era um manto mesmo. Na hora que porque na cabeça de Juan Diego ele ia mostrar as rosas, né? Então ele deixou cair aquelas rosas, só que naquele momento se estampou na tilma a impressão, né? Teve-se a impressão naquele momento de Nossa Senhora de Guadalupe. E a sala ficou repleta de rosas. O bispo ficou muito comovido porque as rosas, Nossa Senhora teve o cuidado de escolher as rosas de Castela, que eram as rosas da região de onde o bispo vinha, né? Não era, as rosas de Castela não eram da região de Tepeyac. E o bispo ficou maravilhado e já mandou começar a construção do templo. Então, Nossa Senhora interveio e depois disso,
a parte evangelizadora daquele lugar, ela se expandiu muito rápido, quase que como um milagre. E aí eles pararam de fazer sacrifícios, pararam de oferecer, né, a vida das pessoas mesmo ali naqueles altares, e as pessoas se converteram ao cristianismo. Então, a história de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é basicamente essa, uma história muito comprida, né, assim, mas é uma história muito bonita. A gente pode ver que Maria, ela cuida das nossas coisas enquanto a gente cuida das coisas que é do filho dela, né? Ela está sempre presente por nós enquanto nós estamos presentes por ele. Então, mais uma vez, que a gente possa refletir e rever quais são os nossos conceitos, o que a gente tem feito para servir, né, a Jesus, para servir ao nosso Senhor, como que tem sido, né, a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Em uma outra oportunidade, a gente vai voltar falando sobre esse manto, porque esse manto existe até hoje, ele está na cidade do México, né, lá no santuário, né, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, ele está lá à mostra, né, para quem quiser ver. E são vários os milagres ao entorno desse manto. Se não me engano, ele é o segundo objeto mais estudado, né? Porque realmente é um manto que tem, é um manto que tem muita história, muito detalhe, que a gente vai ter que trazer numa outra oportunidade, né, Thaís? Sim. Só um detalhe que a gente esqueceu de comentar mais atrás, é que Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu 5 vezes, né? Então, ela apareceu também ao seu tio, o tio de Juan Diego, Juan Bernardino. E aí ela diz para Juan Bernardino que ela tinha aparecido a Juan Diego, explica toda a situação para ele, e ela diz para ele que ela queria que ela fosse chamada de Guadalupe. Então, sim, por isso, o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas é igual a Carol comentou, né? São tantos detalhes do manto que eu acho que ficaria muito extenso pra gente falar aqui. Então, acho que vai precisar de um novo vídeo. Uma outra oportunidade a gente vem e fala melhor com vocês sobre isso. E aí, eu realmente havia me esquecido, né, dessa parte, porque essa premissa de que a gente, enquanto cuida das coisas de Deus, Deus cuida de nós, vem muito por conta dessa quinta aparição, né? Porque enquanto o Juan Diego estava lá com o bispo, ajeitando o tempo para ela estava na casa do tio dele, curando ele, né? Uhum. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe é essa, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado mais esse programa, tenham aprendido um pouquinho mais. Se Deus quiser, a gente volta, né, mais vezes para falar sobre os detalhes do manto, para falar, quem sabe, de outras aparições também, né? E foi muito bom ter vocês aqui conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada a vocês, espero que tenham aprendido com a nossa pequenez e que no próximo domingo estaremos aqui novamente na Mavi TV.